Meu nome é Fátima e meus pais se divorciaram quando eu tinha 13 anos. Eles se casaram muito jovens e, com o tempo, começaram a discutir frequentemente. Ambos trabalhavam demais para pagar as contas que se acumulavam e os empréstimos estudantis. Quando estavam prestes a se divorciar, minha mãe descobriu que estava grávida. Então, decidiram tentar salvar o casamento. Essa decisão foi um erro, pois minhas primeiras lembranças são deles brigando constantemente. Todas as manhãs começavam com minha mãe reclamando que meu pai não ajudava em casa, enquanto ele a criticava por não cozinhar bem, sempre a comparando com a própria mãe e dizendo que se arrependia de ter se casado. Minha mãe respondia que deveria ter se casado com um homem rico e que lamentava ter tido um filho com ele. Esse ciclo se repetia diariamente. Às vezes, eu tentava ignorar os gritos brincando com meus brinquedos, mas isso deixou marcas em mim. Comecei a acreditar que me culpavam por não poderem se separar. Meu pai chegava tarde em casa para evitar passar tempo comigo e com minha mãe. Se eu queria brincar com ele, era amável por uns 30 minutos, mas depois se irritava e me repreendia por ser necessitada. Conforme o tempo passava, a situação piorava. Minha mãe bebia todas as noites e meu pai chegava bêbado da rua. Começaram a faltar ao trabalho e, às vezes, nem me levavam à escola. Nos fins de semana, eu passava fome porque ambos estavam muito bêbados para cozinhar ou pedir comida. A vida era um caos constante e eu não tinha nenhum adulto que me protegesse. Com o tempo, enquanto crescia, tentei controlar um pouco as brigas dos meus pais, tentando manter a paz em casa. Ainda era uma criança, mas sentia que era minha responsabilidade. Sabia que minha mãe odiava quando meu pai deixava as meias jogadas, então eu as pegava. Sabia que meu pai odiava o volume alto da TV, então pedia para minha mãe baixar o som antes que ele chegasse. Apesar dos meus esforços, as brigas continuavam. Era uma carga pesada para uma criança e muitas vezes me sentia sobrecarregada e impotente. Desejava uma casa tranquila onde me sentisse segura e amada, mas vivia em constante estresse e ansiedade. Houve ocasiões em que vi meus pais se agredindo fisicamente e minha mãe se trancava no banheiro para se proteger. Uma noite, a briga foi tão forte que minha mãe jogou uma garrafa no rosto do meu pai, fazendo-o sangrar. Ela gritou para eu chamar a emergência e lembro dos policiais me perguntando sobre a briga. Finalmente, chamaram o serviço de proteção infantil e meus pais receberam uma advertência verbal, prometeram melhorar, mas essa promessa logo foi esquecida. Apesar dos esforços para salvar o casamento, meus pais eram incompatíveis. Tinham prioridades, valores e formas de comunicação diferentes. Eu via o desgaste que isso causava neles e em mim. Finalmente, quando eu tinha 13 anos, decidiram se divorciar. Foi um alívio saber que todas aquelas brigas terminariam. Depois disso, eu tive que começar a dividir meu tempo entre a casa dos meus pais. Minha mãe não recebeu pensão alimentícia, mas conseguiu um emprego com a ajuda do meu tio. Ela arranjou um trabalho de secretária com um chefe amável e paciente que pagava bem. Esse emprego salvou nossas vidas. Meu pai, por outro lado, afundou ainda mais na bebida. Eu odiava visitá-lo porque ele estava sempre bêbado ou com mulheres estranhas em casa. Ele teve várias namoradas ao longo dos anos, todas mães solteiras. Ele se aproximava dos filhos dessas mulheres, postava fotos nas redes sociais e celebrava aniversários com eles, enquanto esquecia datas importantes da minha vida. Insistia para que eu me aproximasse dos filhos das namoradas, dizendo que seriam meus futuros irmãos e irmãs, e eu odiava tudo isso. Quando minha escola organizou um baile para pai e filha, eu sabia que ele encontraria uma desculpa para não ir, e ele encontrou. Minha mãe tentou convencê-lo, mas ele disse que precisava consertar um vazamento na cozinha de uma namorada. Fiquei desapontada, mas meu tio me levou ao baile e me diverti muito. Conforme eu crescia, a situação não melhorava. Meu pai continuava bebendo e trazendo namoradas para casa, enquanto minha mãe se dedicava ao trabalho para nos sustentar.
Minha relação com meu pai piorava e ele se afastava cada vez mais, esquecendo datas importantes como meu aniversário e só se importando com os filhos das namoradas. Uma vez, ele me convidou para jantar. Eu estava animada, pensando que ele queria passar um tempo comigo, mas quando chegou, estava com sua nova namorada, Bárbara, e o filho dela, Vitor. Durante o jantar, ele só falava de como estava feliz com Bárbara e de como Vitor era ótimo no futebol. Eu me senti excluída, como se não fizesse parte da vida dele. Quando meu pai anunciou que se casaria com Bárbara e que Vitor seria o padrinho, senti muito ciúme e raiva. No casamento, ele nem sequer me chamou para tirar uma foto com ele. Eu não podia acreditar. Depois disso, parei de tentar me aproximar dele. Comecei a focar nos meus estudos e na minha relação com minha mãe, que sempre me apoiava. Quando chegou a hora de escolher uma universidade, escolhi uma bem longe. Minha mãe não queria que eu fosse para tão longe, mas eu queria deixar meu passado para trás. Quando estava na faculdade, ouvi que meu pai havia melhorado. Ele conseguiu um emprego melhor e parou de beber. Ele até me ligou algumas vezes, mas sempre acabava falando do Vitor. Uma vez, disse que viria me visitar. Eu aceitei, mas ele não apareceu. Passei horas esperando no café onde combinamos, e ele disse que se distraiu assistindo a um jogo com Vitor. Me senti tão magoada que o bloqueei. Depois disso, meu pai começou a enviar e-mails pedindo desculpas, dizendo que não sabia o quanto suas ações me afetavam e prometendo melhorar. Não o desbloqueei porque sabia que isso afetaria minha saúde mental. Ele continuou enviando e-mails em datas especiais, mas nunca respondi. Minha mãe vinha me visitar na faculdade. Ela sim me apoiava e nunca se esquecia de mim. No meu 3º ano de faculdade, recebi uma ligação dizendo que minha mãe tinha sofrido um acidente e não estava nada bem. Corri para o hospital, mas 3 dias depois ela faleceu. Esses foram os dias mais tristes da minha vida. Lembro de desmoronar nos braços do meu pai no funeral, apenas agradecida por ter alguém para me apoiar naquele momento. Meu pai cuidou de todos os detalhes do funeral. Bárbara e Vitor tentaram me apoiar, mas eu tinha dificuldade em aceitar. Os parentes da minha mãe me ajudaram muito, trazendo comida e me visitando, o que me permitiu terminar a faculdade sem preocupações financeiras. Voltei para a faculdade e meu pai começou a me ligar regularmente para saber como eu estava. Ele, Bárbara e Vitor vinham me visitar nos fins de semana. Pela primeira vez, comecei a sentir que ele me tratava como parte da família. No entanto, com o tempo, percebi que Bárbara era bastante controladora e dramática. Ela discutia com meu pai por coisas pequenas e fazia comentários desagradáveis sobre outras pessoas. Bárbara não gostava de mim e deixava isso claro. Quando Vitor começou a sair com alguém, Bárbara foi grosseira com a namorada dele, fazendo perguntas invasivas e desconfortáveis. Eu tentava evitar Bárbara ao máximo. Meu pai e eu tínhamos combinado de passar o aniversário de morte da minha mãe juntos, mas ele trouxe Bárbara, que não parava de reclamar e colocar música alta no cemitério. Bárbara se recusou a sair do carro e reclamava do calor. Me senti devastada e ainda mais sozinha. Depois desse incidente, meu pai me pediu que me desculpasse com Bárbara por ser dependente dele. Me recusei, não queria continuar lidando com Bárbara e sua falta de educação. Meu pai tentou me convencer, mas eu me mantive firme porque precisava muito do meu pai, já que minha mãe ainda me fazia muita falta. Nossa relação nunca melhorou depois disso, e eu evitava Bárbara sempre que podia. Apesar de todos esses problemas, segui em frente. Vendi a casa da minha mãe depois de me formar e comprei um pequeno apartamento na cidade onde comecei a trabalhar. Mantive contato com os parentes da minha mãe e comecei a namorar um cara chamado Hélio. Ele era incrível e me entendia como ninguém. Meu pai conheceu Hélio e eles se deram muito bem. Achei que as coisas estavam melhorando até o aniversário de 50 anos do meu pai. Decidi organizar uma grande festa para ele.
Perguntei se ele queria e ele se emocionou, dizendo que queria que Bárbara e Vitor estivessem lá também. Pensei que poderia ser uma oportunidade para melhorar a relação entre nós. Organizei e paguei tudo para a festa em um restaurante caro. Hélio e eu chegamos cedo, mas meu pai, Bárbara e Vitor chegaram 1 hora atrasados. Quando chegaram, percebi que meu pai estava bêbado, mal conseguia andar sem a ajuda de Vitor. Bárbara ignorou minha presença e foi direto abraçar Hélio, que ficou muito desconfortável. Vitor apenas me cumprimentou com a cabeça e ajudou meu pai a se sentar. Perguntei o que havia acontecido e Vitor disse que meu pai tinha começado a beber antes de sair de casa. Fiquei preocupada porque sabia como meu pai se comportava quando estava bêbado. Bárbara riu e disse que eu deveria relaxar, que meu pai só estava se divertindo. Fiquei furiosa porque sabia que ele poderia nos envergonhar no restaurante. Quando o garçom trouxe os pratos principais, meu pai estava tão bêbado que mal conseguia segurar o garfo. Hélio e eu tentamos nos concentrar na nossa comida enquanto Bárbara e Vitor riam e apontavam para meu pai. Quando trouxeram o vinho, meu pai continuou bebendo, apesar de eu pedir que parasse. De repente, meu pai se levantou e disse que queria fazer um brinde. Peguei minha taça, já preocupada com o que ele ia dizer. Ele começou a falar sobre como estava grato por estar com sua maravilhosa família e como se sentia afortunado por ter Bárbara e Vitor em sua vida. Meu coração se apertou quando ele disse que a melhor decisão da vida dele foi se divorciar da minha mãe porque ela o estressava muito. Bárbara riu e eu me enfureci. Meu pai continuou dizendo que encontrar Bárbara e se casar com ela salvou sua vida porque antes disso, sua vida estava vazia. Enquanto ele falava, Bárbara e Vitor sorriam e aplaudiam, como se fosse normal dizer isso na minha frente. Depois ele me olhou e disse que o maior erro da vida dele foi ter ficado com minha mãe tanto tempo e que, quando ela ficou grávida de mim, ele se sentiu preso. Ele riu e perguntou se eu podia ir embora naquela noite para que ele pudesse celebrar com sua verdadeira família, porque queria um novo capítulo sem os erros do passado. Naquele momento, pedi ao garçom que chamasse os seguranças. Em poucos minutos, 2 guardas apareceram e pediram que meu pai saísse. Ele ficou vermelho de vergonha e me pediu para parar, mas me mantive firme. Bárbara começou a gritar que eu estava envergonhando meu pai, mas eu não me importei. Os guardas escoltaram meu pai, Bárbara e Vitor para fora enquanto eles me insultavam. Depois, pedi desculpas aos outros clientes e funcionários do restaurante, deixando uma grande gorjeta. Desde então, recebi várias mensagens de todos eles me insultando e dizendo que arruinei a festa. Meu pai tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Então, perguntei a alguns amigos se eu estava errada por ter expulsado meu pai depois de ele dizer aquelas coisas horríveis sobre mim. Já se passaram algumas semanas e meu pai parou de tentar me contatar. Bárbara e Vitor também deixaram de me enviar mensagens. Agora, já se passaram 7 meses desde o incidente. Comecei a fazer terapia para lidar com os traumas da infância. Foi um grande alívio poder falar sobre tudo. Decidi cortar meu pai e sua família da minha vida. Estou bem agora e sou grata por ter um namorado como Hélio, que me entende e cuida de mim. A terapia me ajudou a lidar com meus sentimentos e a perceber que mereço ser tratada com respeito e amor. Não quero continuar carregando o peso das ações erradas do meu pai. Estou focada em construir um futuro melhor para mim. Os meses seguintes foram cheios de mudanças. Terminei a faculdade e comecei a trabalhar em uma empresa que realmente gosto. Minha relação com Hélio continuava firme, e ele é mais do que um companheiro, é um amigo que me apoia o tempo todo. Sempre que sentia falta da minha mãe ou ficava triste com as lembranças do meu pai, Hélio estava lá para me consolar. Na terapia, eu podia falar sobre meus sentimentos e entender melhor minhas emoções. Aprendi a estabelecer limites saudáveis e a reconhecer meu valor. Foi um processo lento, mas aos poucos comecei a me sentir mais segura e feliz.
Meu pai tentou me contatar algumas vezes, mas mantive minha decisão de não ter mais contato com ele e com Bárbara. Sabia que essa era a melhor escolha para minha saúde mental. Me concentrei em criar uma nova vida longe desse passado doloroso. Na minha vida profissional, consegui uma promoção e me sinto realizada. Hélio e eu estávamos discutindo a possibilidade de nos mudarmos juntos para um novo apartamento. Um fim de semana, enquanto organizávamos, encontrei uma caixa com fotos antigas da minha mãe. Sentamos no chão da sala e passamos horas relembrando momentos felizes. Apesar de todas as dificuldades, me sentia agradecida por ter encontrado força em meio ao caos. Aprendi a valorizar as pequenas coisas e a importância de ter ao meu lado pessoas que realmente se importam comigo. A vida seguia e eu continuava trabalhando duro e construindo uma relação saudável com Hélio. Nos fins de semana, gostávamos de explorar a cidade, descobrir novos restaurantes e simplesmente curtir a companhia um do outro. Um dia, recebi um convite inesperado para um evento de ex-alunos da minha antiga escola. No começo, não queria ir, pois temia encontrar pessoas do passado que poderiam trazer lembranças dolorosas. Mas Hélio me incentivou a enfrentar meus medos e ver isso como uma oportunidade de mostrar o quanto eu havia mudado e evoluído. No evento, reencontrei alguns antigos colegas e professores. Foi surpreendente ver como todos estavam interessados em saber sobre minha vida e meus sucessos. Contei sobre meu trabalho, minha vida com Hélio e como a terapia estava me ajudando a superar muitos traumas. As pessoas me elogiaram pela minha coragem e resiliência, e isso me deu uma sensação de realização que eu não esperava. Voltando para casa naquela noite, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Enfrentar o passado e ver como eu tinha evoluído me deu uma nova perspectiva sobre minha vida. O aniversário de 1 ano da morte da minha mãe estava se aproximando e eu sabia que seria um momento difícil. Planejei passar o dia no cemitério, levando flores e lembrando as memórias que tínhamos juntas. Hélio decidiu me acompanhar e juntos fizemos uma pequena homenagem a ela. Enquanto estávamos lá, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Foi um momento de reflexão onde percebi que, apesar de todas as dificuldades, eu havia construído uma vida da qual minha mãe estaria orgulhosa. Prometi a mim mesma continuar honrando sua memória, vivendo com integridade e amor. Depois dessa visita, comecei a me sentir mais leve. As sessões de terapia continuaram me ajudando e percebi que finalmente estava começando a curar as feridas do passado. A relação com Hélio se fortaleceu ainda mais e começamos a planejar nosso futuro juntos. Em casa, Hélio e eu adotamos um cachorro que trouxe ainda mais alegria para nossas vidas. Passávamos horas brincando com ele no parque e rindo de suas travessuras. Depois de alguns anos, Hélio e eu nos casamos em uma cerimônia simples, cercados de amigos próximos e familiares. Foi um dia cheio de amor e alegria, e senti a presença da minha mãe em cada momento. Meu pai não foi convidado. Apesar de ter havido momentos em que quis perdoá-lo, percebi que era mais saudável para mim manter a distância. Concentrei-me nas pessoas que realmente importavam e que estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins. Continuo na terapia e isso me ajuda a manter a mente clara e o coração leve. Hélio e eu estamos pensando em aumentar nossa família e estou empolgada por essa nova etapa da minha vida. Ainda tenho muito a aprender e crescer, mas estou confiante de que, com o apoio das pessoas que amo e a força que encontrei em mim mesma, posso enfrentar qualquer coisa que aconteça na minha vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do casal que foi rejeitado no hotel por estar vestido com roupas simples, mas tomou uma atitude que deixou os funcionários do hotel chocados, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!